E na mesma medida em que desponta como favorito para assumir a vaga do Supremo Tribunal Federal, que será aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, o ministro da Justiça, Flávio Dino, está enfrentando pressão de partidos do Centrão e do PT. De acordo com o jornal o Globo, o ministro tem sido alvo de críticas de líderes do Centrão e de colegas do governo por causa de supostos excessos em operações da Polícia Federal. O episódio mais recente aconteceu nesta segunda-feira, quando o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez críticas públicas à Polícia Federal. Em entrevista à Folha, Lira alertou para o risco de uma polícia política. O deputado alegou que ele próprio foi alvo do que chamou de massacre depois de seu assessor ser envolvido em uma operação que investigava a compra de kits de robótica. Dino encara ainda a ambição do PT. Nos bastidores, o partido tem trabalhado para diminuir o poder do ministro no núcleo do governo mais próximo ao presidente Lula. Caso Dino seja indicado ao STF, o partido pretende assumir a pasta da segurança pública. Ana, nada que não esteja ruim, que não possa piorar, né? Tivemos uma indicação do advogado pessoal de Lula para o Supremo e agora uma indicação, possivelmente, né, é um dos favoritos aí entre uma lista de 3 aí possíveis nomes, de um político profissional para assumir uma vaga na corte. De um ativista profissional, né, Paula? Pegando o gancho ali do que o Silvio disse sobre a OAB, né, o Conselho Federal da OAB contestando as sessões no plenário virtual, o poder da pressão de todos nós, né, aqui, vocês aí do outro lado, a pressão funciona assim. E como Augusto muito bem lembrou, as eleições estão aí, né, e os políticos vão ficar caladinhos em relação a mais um ato inconstitucional do Supremo. Paula, essa história do Flávio Dino, eu comentei ontem aqui, o Paulo Martins até estava com a gente e ele também ouviu esse ruído em Brasília, queria colocar para o Augusto, para o Silvio, o Augusto não estava aqui ontem. Existe um movimento estranho, né? E eu chequei com fontes fidedignas de que existe uma direita intelectual que acredita acredite se quiser, Augusto, Fernão, Silvio, que se o Flávio Dino for para o STF, ele pode trazer alguma ruptura num sistema que hoje anda numa linha só, está num tom só. Olha que loucura isso. É uma direita que se tornou, infelizmente, antibolsonarista, que fala aquela que fez a cara de nojo para o Bolsonaro, como vários aqui nos Estados Unidos fizeram cara de nojo para o Donald Trump, mas, no entanto, não falam, né, que os 3 indicados do Donald Trump na Suprema Corte Americana, esses estão trazendo a Suprema Corte Americana exatamente para sua origem constitucionalista, né? São os originalistas. E aí, um comunista no Supremo Tribunal Federal não tem como ficar pior que isso, né, Paula? Se ele já politizou a nossa Polícia Federal, imagine o que este homem, um comunista que fala, sou comunista graças a Deus, como ele não politizaria ainda mais a nossa Constituição, que já está tão, né, surrupiada, vilipendiada ali no Supremo Tribunal Federal. Quando fala-se, para mim, né, de Dino no Supremo Tribunal Federal, lembra muito do Lavrenti Beria, né, o homem forte lá do Stalin, da Justiça, da Polícia, que se gabava falando: mostre-me o homem e eu encontro o crime, porque é exatamente isso que nós estamos vendo. Agora, imaginem um homem que deixou que as imagens de 185 câmeras foram apagadas no dia da infâmia, no 8 de janeiro, o que ele seria capaz ali no Supremo Tribunal Federal. Como você disse, Paula, existem outros nomes, né? O nome do PT nos bastidores que rola o nome favorito é o do Messias, o famoso Messias. Tem também o nome do Bruno Dantas, o Rodrigo Pacheco. Sinto muito, Rodrigo Pacheco, parece que saiu aí da esfera. Agora, eu queria perguntar, era para o Arthur Lira.
se ele que disse que é um absurdo usar a polícia de forma política, se ele não vai alertar também essa mesma polícia sendo usada de maneira política para prender cidadãos inocentes. Silvio, quero te ouvir também. Olha só, a Ana traz um ponto interessante e que a gente escuta, de fato, que o Flávio Dino não é o nome predileto da bancada do PT. Aliás, talvez não seja nem do próprio Lula o nome predileto. Ele é o favorito do consórcio da velha imprensa. Ele é o favorito, tanto que tem aí a assessoria informal de imprensa do governo na nossa televisão, tem inclusive dito, olha, o senhor não é... Para ele, diante dele, né? O senhor está com cara de ministro do Supremo. Não foi isso? Essa foi a frase, foi essa, não foi, Augusto? O senhor tem cara de ministro. Alguém tem cara de ministro do Supremo? Pois bem, mas só para pontuar isso, que a predileção talvez esteja nas redações, porque, evidentemente, ele é amigo desses jornalistas e os jornalistas querem um amigo ou mais um amigo na Suprema Corte Brasileira. Mas o PT quer um petista e o Jorge Bessias é o nome favorito, tanto que está à frente da Advocacia Geral da União, cumprindo um caminho, por exemplo, similar ao do Dias Toffoli, que também foi advogado-geral da União, além de ter sido advogado do PT. O Flávio Dino deixou a magistratura em 2006 para ingressar na política nas fileiras do PCdoB. Ele decidiu militar como um comunista em pleno 2006. Isso já diz muito sobre o pensamento empoeirado do senhor Flávio Dino, um comunista, como nós já dissemos, que está no papel de comissário do regime lulista, dessa democracia relativa. Não vai cair bem, evidentemente. E, ademais, o Lula enfrenta a pressão também da sua própria base dentro do governo e do PT, porque ele demite mulheres, as primeiras demitidas do governo são mulheres, Ana Moser, Daniela Carneiro, e agora vai trocar uma mulher que se aposenta, Rosa Weber, só tem duas hoje na corte, vai trocá-la por um homem. Então há uma pressão também nesse sentido. Por isso, para finalizar, Paula, acho que o Flávio Dino só é favorito nas manchetes e nas colunas de jornais.